Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Júnior, eu sou criador do canal 1 Minuto sobre Seguros. Antes de começar a falar sobre o assunto que a gente vai discutir hoje, que é o seguinte, desmistificando uma apólice de automóvel, ou seja, um seguro de carro, eu gostaria de pedir para você, antes de começar a me assistir, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais aí que está aí embaixo, e não deixar de comentar no nosso vídeo, porque é muito importante para a gente estar construindo um raciocínio aqui saudável no nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô com uma apólice aqui de um seguro de automóvel da Toque Marine. Bom, eu gostaria de falar aqui algumas coisas para vocês que está presente nesse contrato de seguros, para você não ser enganado por uma eventual pessoa que trabalha com seguro, ou não ter uma cobertura que realmente significa o que você precisa. Bom, antes de mais nada, o que é uma apólice de seguro? A apólice de seguro é um documento que, depois que a seguradora aceita o seu risco, ela emite. É o contrato que vai garantir o seu bem. Vamos lá. Antes de mais nada, a seguradora ela faz uma apresentação, né? Uma primeira página, eu estou com essa página aberta aqui e eu vou falar alguns itens que são bastante importantes, né? É importante dizer que a seguradora ela coloca um pouco das condições gerais ali bem brevemente nessa apólice. Só que cabe ao segurado, juntamente com o seu corretor, sempre estar consultando alguma coisa específica que ele queira utilizar ou não nesse seguro. Bom, na apólice, vem aqui da Toque Marine, por exemplo, a primeira coisa que aparece para a gente são os dados dos seguros. A vigência, né? O ramo, informações da seguradora, classe de bônus. Quando se tem, o que é uma classe de bônus? Eu vou falar para vocês, bem por cima. Classe de bônus, quando você passa de um ano para o outro sem utilizar ou abrir um aviso de sinistro no seu seguro, se não utilizar e abrir um aviso de sinistro no seu seguro, você adquire uma classe de bônus. Então, quanto mais alta essa classe de bônus, são 10. Quanto mais você tiver, mais barato o seu seguro vai ficar, né? Porque a seguradora ela entende que você é um bom CPF, né? Para ela. Outra coisa também que é importante salientar é que se você não tiver um score bom, são poucas seguradoras que vai comprar o seu risco. Por quê? Score baixo é um risco financeiro e a seguradora ela analisa ela faz esse tipo de triagem também, tá bom? Não é só do veículo, não é só do perfil, vai também do CPF. Bom, essas informações são muito importantes porque o início da vigência vai mostrar para você a partir de qual momento o seu seguro tem cobertura. Aí eu transmiti o seguro, ele tem cobertura? Em alguns casos, tem que se esperar fazer uma vistoria, a seguradora aceitar o risco, analisar para poder ser emitida a apólice para aí você ter cobertura, tá? Então tudo isso está exemplificado aqui no começo. O que é importante ser analisado que a seguradora analisa? Um dos critérios mais importantes que vai ajudar a precificar o seguro. Bom, primeiro, o perfil do condutor. Isso é óbvio, né? Então você tem que estar com o perfil correto de quem está dirigindo. Vamos lá. É possível fazer um seguro no nome de uma pessoa e ter outro condutor? Sim, é possível. Só que qual que é a pessoa que mais utiliza aquele veículo? Tem que ser indicado como principal condutor. Porque vamos lá, se você indicar uma pessoa que ela não é o principal condutor e a seguradora constatar que essa pessoa é a principal condutora, ela poderá negar um eventual sinistro. Então, por isso que é importante estar ciente dessas informações. Por exemplo, eu tenho um filho, supondo, eu tenho um filho de 21 anos e eu tenho 40 anos. Eu posso fazer esse seguro no meu nome e colocar ele como principal condutor? Posso. Agora, fazer no meu nome e me colocar como principal condutor é extremamente errado. Por quê? Porque eu, com mais de 40 anos de idade, eu saio de um perfil de risco de 18 a 24 anos. Eu saindo desse perfil de risco, o seguro tende a ficar mais barato. Isso é uma coisa simples, porque a seguradora faz análise de risco da idade também. Por isso que é importante você saber o que você está comprando.
Então tem que olhar a proposta, tem que olhar o que o seu corretor de seguros está te entregando. Bom, outra coisa que influencia na precificação do seguro, o CEP. Se o seu CEP no sistema da seguradora estiver com uma alta incidência de violência, por exemplo, relacionada a veículos, e o seu veículo também já não é um veículo que ajuda, é um veículo de perfil um pouco agravado, seu seguro vai ficar mais caro. Prestem atenção, você não pode omitir o CEP, principalmente tem pessoas que fazem o seguinte: tem um CEP no interior, vai lá, contrata o CEP do interior, porque o seguro fica mais barato, e o CEP que ele reside não é o CEP de pernoite. Cara, se você colocar o CEP errado de pernoite, ao ocorrer um sinistro, a seguradora constatar que esse veículo está alocado em outro CEP, ela vai negar esse sinistro. Não tem como, gente. A seguradora ela entrega uma apólice justamente para você, garantindo que as condições que ela te propôs está ali e as condições que você propôs para ela também está lá. Então é um acordo, é um acordo de ética. Então você tem que estar informando a verdade para a seguradora. Não adianta você ir lá omitir informação e depois querer uma cobertura de um seguro. Isso não vai acontecer. Aí muitas pessoas depois falam que seguradora não indeniza o seguro. Não funciona dessa forma. Se tiver tudo certo, ocorrer um sinistro que está dentro da apólice e tiver cobertura, você vai ser indenizado sem problemas. Em até 30 dias, tem seguradora que menos de 30 dias, porque isso é uma regra SUSEP. Enfim, continuando. Cidade, coloca o celular do cliente, o e-mail. Outra coisa que vai ajudar a dar crivo para o seu preço, o perfil do condutor. Aliás, desculpa, o estado civil do condutor. Por exemplo, uma pessoa solteira com menos de 25 anos, perfil lá em cima, preço lá em cima, desculpa. Uma pessoa casada, mulher, mais de 25 anos, um perfil bom. Um homem casado, mais de 25 anos, um perfil bom, o preço tende a ficar menor, tá bom? O preço do seguro para mulheres, né, tende a ficar mais barato por conta do perfil de risco, né? A seguradora entende que é um perfil mais que se envolve menos em acidentes, né? A seguradora pergunta para você se você deseja contratar cobertura para pessoas entre 18 a 25 anos que residem com o principal condutor. Você informa sim ou não. Se você informar sim, o preço vai ficar mais caro, né? Porque eventualmente aquela pessoa vai utilizar o veículo. Bom, e aí vem os dados do veículo, né? Veículo, fabricante, o ano, modelo, o chassi. Tem que tomar cuidado com o que está no veículo. Algumas seguradoras hoje aceitam veículos sinistrados, depende do sinistro, né? Elas têm um crivo um pouco mais maleável, só que não vai cobrir 100% da FIP na maioria dos casos, até porque você pagou um preço mais barato no veículo sinistrado, por exemplo. Então ela vai jogar 90%, 85%, 80%, fica a cargo do cliente escolher se ele quer fazer esse seguro ou não. O tipo de combustível, se o chassi é remarcado ou não, se o veículo é 0 km ou não. O veículo 0 km também tem uma probabilidade de ficar um pouco mais barato. Veículo com kit gás. Bom, isso aqui é muito importante. Na região que eu atuo como assessoria de seguros, é muito difícil a gente encontrar um veículo com kit gás. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro tem veículo com kit gás, só que lá tem muito veículo. Então, teoricamente a seguradora já tem um dado ali relevante de sinistro sobre isso. É lógico que se você colocar assim, essa cobertura ela tende a ficar um pouco mais cara, né? Porque tende-se a entender que o risco desse veículo incendiar é maior do que um com combustível normal, né? De álcool, etanol ou diesel. Enfim, continuando aqui também, se o veículo é blindado ou não. Se o seu veículo for precisar de um rastreador, a seguradora ela vai solicitar esse rastreador para você, tá?
ela vai solicitar, vai ser instalado, tudo por conta da seguradora. Isso é para veículos muito visados ou veículos que têm um valor de preço muito alto, né, muito elevado. Outra coisa que é importante, a blindagem. Tem seguradoras que vai cobrir ou não a blindagem do veículo, tá? Tende a ficar também um pouco mais caro. O CEP de pernoite eu já falei. Enfim, vamos para as coberturas. Isso aqui é muito interessante a gente estar atento a essas coberturas. Colisão, incêndio, roubo ou furto. Essas coberturas são as chamadas coberturas compreensivas. O que é a cobertura compreensiva? É uma cobertura que tem esses 3 itens, né? É a básica, nenhum seguro de automóvel completo sai regulamentado pela SUSEP sem essas coberturas. Enfim, se você vai oferecer um RCF, se você vai oferecer um APP, um acidentes pessoais por passageiro, né, que é o APP, enfim, tem todo um crivo, né, depende do ramo que você vai entrar. Por exemplo, porque se eu entro no ramo do automóvel, ele tem um código lá na SUSEP, então eu tenho que ter essas coberturas. Se eu for entrar num ramo um pouco mais enxuto, que é só roubo e furto, eu preciso só ter o roubo e furto, a SUSEP aceita sem problemas. Esse é assunto para outro vídeo. Enfim, colisão, incêndio, roubo e furto. Eu já adianto que essa é uma das coberturas mais caras, né? Nesse caso aqui é mais de 70% do valor do seguro. Por quê? Porque é o que vai estar cobrindo o casco do seu veículo. O que é o casco do veículo? É o bem físico. Vai estar cobrindo ele de incêndio, de colisão e de furto. Por isso é mais caro. Eu vou para as coberturas de responsabilidade civil facultativa, que você pode contratar ou não. Essas coberturas, elas são muito interessantes. Por exemplo, vamos fazer uma análise aqui da cobertura de RCF, danos materiais, danos corporais, né? Vamos para de danos materiais primeiro. Essa cobertura, cara, se você tem um veículo que vale 150 mil, você vai contratar uma cobertura de RCF de 50 mil? Não. Seu corretor pode contratar para você? Pode. Você pode contratar? Pode. Vai ficar mais barato? Vai. Mas, por exemplo, eu estou com um veículo aqui que o valor dele é mais de 100 mil. Essa cobertura de RCF está sendo contratada de 150 mil. Está ficando R$200 a cobertura de RCF. Então é uma cobertura que ela não é muito cara. Responsabilidade civil facultativa, ou seja, a responsabilidade que você tem quando você atinge terceiros no trânsito. Então aqui, por exemplo, se você bate uma caminhonete, isso que é uma caminhonete, se você bate uma caminhonete de porte de 150 mil reais, pô, deu PT nela, a FIP dela é 140, a seguradora indeniza, tá lá no seu contrato 150 mil. Vamos supor que você entre no engarrafamento, bate num Celta, com um veículo de menor proporção que sua caminhonete, por exemplo. Esse Celta vem a colidir com outro veículo. Às vezes a batida é tão forte que você consegue sinistrar 2 veículos. Aí você sinistrou 2 veículos, seu RCF é 100 mil, o sinistro deu 150 mil. O que você vai fazer? Você vai lá no banco e sacar 50 mil para pagar as pessoas que, por causa de você, teve danos. Ou seja, você contratou uma cobertura que não condiz com o valor do tamanho do sinistro que o seu veículo ele pode vir a acarretar para as pessoas. Tá vendo a importância de ter uma cobertura de RCF bem contratada? É importante você saber para que esse tipo de cobertura serve, para quando você olhar o valor do seu veículo, olhar a cobertura de RCF, você vê que está sendo contratada uma cobertura que condiz com o que você tem. Porque não adianta você ter um carro de 100 mil e querer contratar uma cobertura de RCF de 50 mil. Isso não existe, isso é incompreensível, certo? Mas você pode contratar, ninguém impede você de contratar. O que vai acontecer, o seguro é para resguardar você de um eventual dano. Se você quer contratar isso, você vai lá, contrata e arca com o restante do valor que vier acontecer um tipo de sinistro, né? Tem valor referenciado de mercado, que é de acordo com a tabela FIP, né, que as seguradoras utilizam. Também tem o valor que você escolhe
ter, por exemplo, meu veículo vale 100 mil, quero segurar 110 mil, tem como você fazer isso, só que vai ficar mais caro, né? Ó, o valor referenciado é sempre a cobertura mais barata. A franquia. O que é a franquia de um seguro? Bom, quando você vai lá, bate no terceiro, você vai utilizar a cobertura de RCF, vai abrir o sinistro, a RCF vai ser dada entrada nessa cobertura. Você teve danos no seu carro, vamos lá, sua franquia é de R$2.000, teve danos até R$1.000, é mais barato você pagar particular do que acionar o seguro. Os danos do seu veículo foi R$5.000, é mais barato você pagar a franquia do seu seguro, acionar o sinistro e consertar o seu veículo com a utilização da sua franquia. Para isso que a seguradora serve. Ela faz cálculos, né? Hoje isso tudo é feito de forma automática para o seu veículo. Esses cálculos vai lá e estipula uma franquia para o seu veículo. Tem franquia de R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000, isso aí é relativo, vai depender de caso a caso, certo? E aí, os tipos de franquia, como são as franquias, isso é assunto para outro vídeo. Eu só estou falando bem por cima os itens básicos para você dar uma entendida aí na hora de contratar um seguro de automóvel. Dentro do seguro de automóvel existem serviços. Tem uma assistência 24 horas, né? Guincho, chaveiro. Tem seguradoras que têm utilização de alguns serviços residenciais. A Porto Seguro ficou muito famosa por isso, na apólice de automóvel você ter a possibilidade de acionar alguns serviços residenciais para serem feitos pela própria seguradora, né? Lógico que tem um limite, mas isso é uma coisa muito interessante que faz você ganhar clientes, né? E a Porto não é uma das maiores seguradoras do Brasil por acaso. Vidros completo, carro reserva 7 diárias, se a seguradora que oferece mais, ou trava em 15 diárias, enfim, isso é relativo. Quilometragem de reboque ilimitado, você pode contratar 200 km de guincho, você pode contratar ilimitado, enfim, fica a cargo do segurado. A análise tem que ser feita com você junto com o corretor de seguros. Pô, eu viajo a trabalho num raio de 600 km por mês. O Brasil é um país muito grande, certo? Tem seguradora que vai oferecer até 400 km de guincho. Vou contratar o ilimitado então. Beleza, você contratou o ilimitado e esse guincho vai te buscar em qualquer lugar do Brasil. Mas eu tenho um veículo que eu uso só para trabalhar dentro da cidade. Então contrata 200 km só, dependendo do tamanho da sua cidade, do seu deslocamento. Talvez você não precise de um guincho limitado, mas a partir do momento que você tem uma necessidade de se deslocar entre grandes quilometragens, é interessante você optar pela contratação do guincho limitado, né? Oficina, você tem duas opções de escolher oficinas: oficina livre ou oficina referenciada. Geralmente, quando você escolhe oficina referenciada, seu seguro tende a ficar um pouco mais barato. São as oficinas homologadas pela seguradora para arrumar o seu veículo no sinistro, né? Oficina livre, você escolhe a oficina que melhor te agrada, a seguradora vai analisar o orçamento e vai autorizar o reparamento do sinistro, certo? As coberturas de vidro, tem cobertura para para-brisa, lateral, vidro lateral, farol, lanterna de LED, retrovisor externo, enfim, interno e tudo mais. A franquia de um para-brisa, por exemplo, é R$280. Então, quebrou o para-brisa. Você vai lá, aciona cobertura de vidros, paga R$200, R$280 de franquia, e eles colocam um para-brisa novo para você, a seguradora, certo? Igualmente com os vidros laterais, que tem uma franquia, também tem franquia para retrovisores. O que é as franquias? As franquias a seguradora ela paga uma parte e você paga outra. Tende a ficar mais barato uma troca de para-brisa pela seguradora do que uma troca particular, né? Porque como é um contrato de cooperação, é feito para ficar mais barato para o cliente. Bom, sobre o pagamento das seguradoras, há muito tempo atrás as seguradoras elas não aceitavam seguros em mais de 6 vezes, por exemplo. Hoje você pode pagar um seguro no débito, no crédito, no boleto, sem juros. Ou seja,
Você pode pegar seu cartão, parcelar em 12 vezes o seguro e todo mês ir lá e cobrar uma parcela no seu cartão de crédito sem comprometer seu limite. Tem seguradora que vai comprometer seu limite, tem seguradora que não. Como o seguro é um ramo que está dentro do mercado financeiro, para todas as operações financeiras são cobradas IOF, né, que é um imposto federal, então não tem como fugir disso. Bom, pessoal, as condições gerais também vêm com link mostrando onde está disponível e tudo mais. É interessante o corretor, isso o cliente não precisa saber, mas o corretor ele precisa saber para orientar um cliente numa eventual dúvida, porque a condição geral ela é a bíblia do produto. Esse produto aqui de automóvel da Toque Marine, qual que é a bíblia dele? A condição geral. Lá vai estar tudo que você precisa saber, tudo que a seguradora vai cobrir ou não em um eventual sinistro. Entendeu? Bom, basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje. Acredito que o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas é realmente muito denso analisar uma apólice de seguros, principalmente automóvel. Ficou denso e eu não falei as particularidades que tem, então eu vou tentar quebrar isso ao longo do tempo e falar, por exemplo, de franquia, falar sobre uma assistência, diferenças de tipos de assistência, enfim. Basicamente é isso. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, não esquecer de inscrever-se no canal, é importante demais para a gente, seguir a gente nas redes sociais e comentar no vídeo abaixo o que você achou do vídeo, se tem alguma coisa para acrescentar, enfim, isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até mais!